Tem província do Canadá que, se a sua profissão ela não está na lista, isso é bom, porque ela está em demanda. Então, o contrário, né? Existem algumas mudanças que eu quero conversar com vocês e a primeira delas diz respeito ao NOC, que é um sistema de classificação das ocupações em demanda no Canadá. Então, o NOC, basicamente, quando a gente tem uma profissão, uma determinada área, a gente vai ver lá dentro do NOC, tem um código e a gente vai ver se esse NOC ele é elegível dentro de um programa de imigração. Então hoje a gente tem, por exemplo, o NOC 0, A, B, C, D, e a partir de agora a gente vai ter uma mudança, que a partir de novembro, essa mudança ela vai se dar do NOC, vai ter uma mudança de classificação, que vai do NOC 0 ao NOC 5. Então essa mudança, ela é uma mudança muito importante a partir de novembro. Mas o mais interessante aqui, que é o que fica mais simples, é que as novas profissões que vão entrar agora, elas vão, por exemplo, ter um NOC que vão poder aplicar sem qualquer problema. Então, se você acaba entendendo a tua profissão, a tua área, onde se encaixa, onde você vai ter mais oportunidade, isso acaba facilitando bastante. E eu quero citar algumas áreas que agora elas vão poder entrar e fazer parte dessas listas de profissões em demanda. Então, eu posso citar aqui, por exemplo, administradores de folha de pagamento, auxiliar dentário, auxiliar de laboratório, auxiliar de enfermagem, enfermeiros e associado de serviço de paciente, auxiliar técnico de farmácia, auxiliar de farmácia, assistente de professores de ensino básico e secundário, pessoas que trabalham, por exemplo, na área jurídica ou em órgãos oficiais também vão poder participar, esteticistas, eletrologistas, motorista de caminhão de transporte, motorista de ônibus, operador de metrô, operadores de trânsito, operadores de equipamentos pesados, montadores de aeronaves e inspetores de aeronaves. Então, são algumas áreas que eu listei aqui que elas estão entrando agora nessa lista de ocupações em demanda. Mas é muito importante que, às vezes, quando a gente fala de uma lista assim, o pessoal fica pensando, poxa, a minha área de formação não foi citada, então eu não tenho demanda. Mas, na realidade, existe uma infinidade de outros programas e caminhos, né? Uhum. Isso aqui que a gente está falando aqui é sobre o NOC, né? Não é claro que isso influencia também em programas de imigração e em feiras de emprego, inclusive, que é possível que essas áreas, por exemplo, elas comecem a aparecer mais em feiras de emprego também. Mas, considerando programas de imigração, a gente tem listas gigantescas lá de áreas em demanda e tem lista que é tão grande que eles colocam as áreas que não estão em demanda, de tão grande a necessidade que o programa tem, né? Tem província do Canadá que, se a sua profissão ela não está na lista, isso é bom, porque ela está em demanda. Então, o contrário, né? Isso é legal. Isso dentro dos programas provinciais, que é algo que muita gente não considera por não ter conhecimento. Então, fica olhando lá para o Express Entry da forma que ele é, mas na realidade o Express Entry ele nada mais é do que um sistema de migração e ninguém migra via Express Entry, né? A gente utiliza o Express Entry como um sistema para a pessoa poder se qualificar. Então, isso é importante você entender, tá? Administrador entrou, então, na realidade, ó, a administração não é que entrou, a administração já tem demanda há muito tempo, que você não tem que olhar apenas uma forma de migrar. Aqui a gente está tratando de uma mudança que vai ter dentro de uma classificação de alguns programas de migração, mas existem várias áreas e várias formas. Agora, o Canadá hoje, se a gente falar de taxa de desemprego, eu não sei se você sabe mais ou menos qual é a taxa do Brasil hoje, vocês têm ideia, dá uma olhadinha aí, mas o Canadá a gente tem uma taxa de 5,3% de taxa de desemprego, que é muito baixo. E aí existem vagas 11,1.
tá? 11,1. E existem vagas em diversas áreas. Eu posso listar algumas delas que a gente separou aqui. Por exemplo, saúde e assistência social, 154.500 vagas. Área de construção, 81.900 vagas. Hotelaria e serviços de alimentação, 158.100 vagas. Comércio, 109.200 vagas. Agora, qual é a única forma que o governo canadense tem para suprir essa mão de obra? Qual é a única forma que o governo canadense tem para resolver esse problema? Então, é o que a gente sempre fala, é a necessidade do país de receber imigrantes, né? Então, por diferentes meios. Por exemplo, a gente viu uma notícia que saiu no SIC News na semana passada, se eu não me engano, a gente publicou até no Instagram, que eram mais de 1 milhão de vagas em aberto. Tu citou algumas aqui em quantidade de algumas áreas, mas a gente está falando de mais de 1 milhão de vagas em aberto no Canadá hoje. Isso é que nem a gente vem falando, a gente estava falando do 1 milhão referente ao que o governo quer receber como residente permanente. Só que aqui a gente não está falando nem daquele 1.300.000, a gente está falando de 1 milhão de postos em aberto, de vagas em aberto, de empresas que estão precisando contratar e não tem pessoas. E a única forma que o governo tem de receber isso e de suprir isso é trazer o quê? Mão de obra qualificada, que é o que falta para o país. E aí eles têm um grande problema no mercado de trabalho e no sistema econômico, que é o quê? Como que eu vou trazer, como que eu vou suprir essa necessidade se não tem no país? Se o Canadá, por exemplo, ou Portugal, ou um país, o Canadá aqui no exemplo, tem essa necessidade de mais de 1 milhão, tem mais de 1 milhão de postos em aberto e não tem o número suficiente de profissionais qualificados para suprir essas vagas. Como resolver esse problema a nível de país? Eu tenho um dado aqui, né, que o governo canadense tem um projeto de 101 bilhões de dólares canadenses para impulsionar a economia pós-pandemia. E hoje existe uma força de trabalho empregada, né, no Canadá de 19,3 milhões de pessoas e existem mais de 20 milhões de oportunidades de trabalho no total. Ou seja, é quase 1 milhão de vagas de trabalho em aberto. Que falta gente para trabalhar. Na realidade, esse dado agora, a última informação, é mais de 1 milhão. É mais? Passou já? Passou. Semana passada, sim. A gente tem um número atualizado de mais de 1 milhão de postos de trabalho em aberto. Eu tava olhando aqui, né, e acho que uma das coisas que facilita a entrada, dá para ver que o Canadá facilita muito, porque em 2019, né, 80% do crescimento da população do Canadá foi via imigrantes. Então, assim, a cada 100 pessoas no país, 20 nasceu lá, 80 foi de outro país para lá, né? Então a população mais cresce muito mais por quem está chegando de fora, e isso mostra que é mais fácil de entrar também, né? Por isso que o Canadá gosta de imigrante, né? Exatamente, por isso que eles fazem tantas coisas para imigrantes. Eu estava dando uma olhada aqui, né? O número de vistos concedidos aumentou demais. Só para ter uma ideia também, trabalho, né? Teve um mês que foi o recorde de criação de empregos, que foi novembro de 2021. Foram mais de 153 mil vagas abertas em um mês. Né? Então, assim, foi 4 vezes mais do que o que eles esperavam. Né? E aí eu acho que isso vem sendo impulsionado pela pandemia. Porque se for olhar pela pandemia, a taxa de desemprego do Canadá em 2020 estava em 9,5%. Era quase igual do Brasil, alta. Caiu para 6% e agora caiu para 5%. Então já estão recuperando isso. Ao mesmo tempo, o PIB do Canadá, né, que é o PIB, para quem não sabe, é quanto de dinheiro vale tudo que o país movimenta, né, de indústria, de emprego, de comércio, todo o trabalho, de tudo. Ele retraiu 5% em 2020, mas acabou se expandindo em 2021 de volta. Então, na realidade, tem até outro número aqui que eu achei interessante. O Canadá recuperou 101% dos empregos perdidos na pandemia. Então, é um país de oportunidade para quem quer trabalhar, né? Então, de fazer receita. Para quem quer imigrar, eu acho que hoje é uma das principais oportunidades no mundo. Eu não vejo nenhum outro país sendo tão receptivo. O próprio Portugal, né? Por mais que seja mais fácil de você ir para Portugal sendo brasileiro,
a competição de trabalho em Portugal certamente é muito mais alta do que no Canadá, né? Porque pelo fato do Canadá ter muito mais empregos sobrando, né? E mão de obra carente, assim. E é fora que a receita no Canadá é muito maior, né? É a lei da oferta e demanda, né? Exatamente, exatamente. E aí, por mais que Portugal seja mais fácil ir por ser brasileiro, você vai até mais rápido e mais fácil pro Canadá por causa da demanda que eles têm lá de trabalho, entendeu?